Escola econômica é um conjunto de ideias, teorias, princípios que são utilizados para explicar como a economia funciona, também para direcionar políticas econômicas. Cada escola vai ter a sua própria interpretação e abordagem. Com isso, elas oferecem visão diferente para resolver problemas econômicos. Vamos começar pela escola clássica. Os personagens principais dessa escola foi Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Ela surgiu no final do século XVIII. Os economistas principais dessa escola foi Adam Smith, que inclusive deixou como grande legado o livro A Riqueza das Nações, em 1776, e David Ricardo. As principais características envolvem a ideia de livre concorrência e autorregulação do mercado, que foi chamado de mão invisível. Nessa escola se defende a teoria do valor-trabalho, onde o valor dos bens eles são determinados pelo trabalho necessário para se produzir cada um deles. Escola marxista. Os dois personagens principais dessa escola, Marx e Engels. Ela é baseada principalmente nas ideias de marketing. Marx, ele, além de vários outros títulos, inclui também a de filósofo e de economista. Ele viveu no século XIX. Entre as características dessa escola está a luta de classe entre trabalhadores, a crítica ao sistema capitalista e que o lucro ele é o resultado da exploração do trabalhador. Essa era a visão de Marx em relação ao capitalismo. Foi proposto também por essa escola a teoria da mais-valia, ou seja, os capitalistas eles conseguiam lucro com o excedente de trabalho que não eram pagos aos trabalhadores. Escola keynesiana. Personagem principal, John Keynes. Antes de falar sobre Keynes, ou da escola keynesiana, vamos dar atenção a um grande acontecimento de 1929. Houve uma grande crise econômica neste ano lá nos Estados Unidos. Houve a queda brusca do preço de ações, falências em massa, muito desemprego e uma longa depressão econômica. Nesse quadro, crianças pedem emprego para os pais. Só que essa grande crise econômica, ela não foi restrita aos Estados Unidos. Não, ela avançou para a Europa e o restante do mundo, de modo que se tornou uma grande depressão mundial. Voltando a falar sobre a escola keynesiana, foi defendido nessa escola as ideias de Keynes. Ele, por exemplo, defendeu a intervenção governamental na economia para que pudesse se evitar tanto crises como recessões, como o caso da Grande Depressão. Ele falou, por exemplo, sobre a questão da demanda agregada, quando se determina o produto, e também ele propôs políticas fiscais monetárias para que houvesse um estímulo na economia durante recessões. Ou seja, a intervenção do governo com o consumo, com os impostos, para equilibrar ou estabilizar a economia. Vamos comparar então essas três escolas que vimos. A escola clássica, ela valoriza a livre concorrência. Nessa escola clássica também há o termo mão invisível do mercado, ou seja, o mercado se autorregula. A escola marxista
tem como foco principal a crítica ao modelo capitalista e enfatiza a exploração por parte dos produtores. A escola keynesiana, ela propõe que haja uma intervenção do governo, quer seja através do consumo, também dos impostos, para que haja uma estabilidade na economia. Vamos então falar sobre termos usados atualmente com origem nas escolas econômicas. Começando pela escola clássica, mão invisível, ou seja, autorregulação do mercado, sobretudo o mercado capitalista. Teoria do valor trabalho, ou seja, tanto Smith como David Ricardo, ele propôs que o trabalho ele é incorporado em bens e serviços como uma fonte de valor. Na escola marxista, surgiu a expressão mais-valia, que a gente comentou, não é? Que seria o lucro obtido pelo trabalho executado, mas não pago aos trabalhadores. Outro termo também utilizado atualmente são a luta de classes, que vem de conflito entre diferentes estratos sociais, centrado lá na economia marxista. Escola austríaca é uma escola do século, entre o século XIX e o século XX, fala sobre o ciclo econômico, explica as flutuações econômicas como resultado de distorções na oferta de moeda. E a teoria do valor subjetivo, a ideia que o valor do bem depende da utilidade marginal dele. Então daí surgindo a ideia do marginal. Ou seja, quanto maior se consome, menos é necessário para satisfazer a sua necessidade. E a escola neoclássica, custo de oportunidade, o conceito de oportunidade perdida e marginalismo, a ideia também de utilidade marginal. A escola keynesiana, multiplicador keynesiano, né? O aumento dos gastos do governo para gerar efeito multiplicador na economia, e a questão da política fiscal, ou seja, o governo gasta, o governo põe impostos e isso tem influência direta na economia. E a escola institucionalista, ela prevê instituições sociais, enfatiza a importância dessas instituições na formação da economia. E mudança institucional. Isso aí é um conceito relacionado à mudança na estrutura e nas normas institucionais ao longo do tempo. A escola monetarista, ela é dos Estados Unidos, do século XX, tem como oferta para nós a teoria quantitativa da moeda. Descreve a relação entre a quantidade de dinheiro em circulação e o nível de preço. Foi uma proposta definida por Milton Friedman nos anos 50. Inflação de demanda. Refere-se a um aumento generalizado nos preços devido ao excesso de demanda. Bem, o que podemos aprender dessas escolas? Cada escola reflete não apenas o conjunto de suas ideias, mas também como o pensamento econômico evoluiu ao longo do tempo até chegar aos momentos contemporâneos. As contribuições dessas escolas ajudou a compreender melhor os mercados, os debates na academia, a governo, produtores, consumidores trabalharem em conjunto para ter um equilíbrio de mercados.
e também, sobretudo, que possibilitasse decisões impactantes tanto a nível micro como macroeconômicos.